Que fazer? Vladimir Ilyich Lenin. Suplemento. Tentativa para fundir o Iskra com a Rabot e Edielo. Resta-nos esboçar a tática adotada e consequentemente aplicada pelo Iskra nas suas relações de organização com a Rabot e Edielo. Esta tática já foi plenamente exposta no artigo do número 1 do Iskra, sobre a cisão na União dos Sociais-Democratas Russos no estrangeiro. Adotamos imediatamente o ponto de vista de que a verdadeira União dos Sociais-Democratas Russos no estrangeiro, reconhecida pelo primeiro congresso do nosso partido como sua representante no estrangeiro, se tinha cindido em duas organizações, que a questão da representação do partido continuava em aberto, porque só provisória e condicionalmente se tinha resolvido no Congresso Internacional realizado em Paris, pela eleição para o Bureau Socialista Internacional permanente de 2 membros que representavam a Rússia, um por cada parte da União cindida. Declaramos que, no fundo, a Rabot e Edielo não tinha razão. No que se refere aos princípios, colocamo-nos resolutamente ao lado do grupo Emancipação do Trabalho, mas negamo-nos, ao mesmo tempo, a entrar nos pormenores da cisão e assinalamos o mérito da União em relação ao trabalho puramente prático. Deste modo, a nossa posição era, até certo ponto, de expectativa. Fazíamos uma concessão à opinião que reinava entre a maioria dos sociais-democratas russos, que defendiam que mesmo os inimigos mais decididos do economismo poderiam trabalhar lado a lado com a União, porque esta havia declarado mais de uma vez que em princípio estava de acordo com o grupo Emancipação do Trabalho, e que não pretendia, segundo afirmava, ter uma posição independente nos problemas fundamentais da teoria e da tática. A correção da posição que tínhamos adotado foi confirmada indiretamente pelo seguinte fato. Quase ao mesmo tempo em que aparecia o primeiro número do Iskra, dezembro de 1900, separaram-se da União 3 membros para formar o chamado Grupo de Iniciadores, os quais se dirigiram 1. À secção do estrangeiro da organização do Iskra, 2. À Organização Revolucionária Social-Democrate e 3. À União, propondo a sua mediação para se entabular negociações de conciliação. As 2 primeiras organizações deram imediatamente o acordo, a terceira recusou. É claro que quando um orador expôs estes fatos no Congresso de Unificação, realizado no ano passado, um membro da administração da União declarou que a sua recusa se devia exclusivamente ao fato de a União não agradar a composição do grupo de iniciadores. Julgando meu dever comunicar esta explicação, não posso, contudo, deixar de fazer notar que, por meu lado, a considero insuficiente. Conhecedora do acordo das 2 organizações para o início das conversações, a União poderia dirigir-se a elas utilizando outro mediador, ou diretamente. Na primavera de 1901, tanto a Zaria, número 1, abril, quanto o Iskra, número 4, maio, iniciaram uma polêmica direta contra a Rabot e Edielo. O Iskra atacou, sobretudo, a viragem histórica da Rabot e Edielo, que na edição de abril, isto é, já após os acontecimentos da primavera, deu mostras de pouca firmeza no que se refere à paixão pelo terror e aos apelos sanguinários. A esta polêmica, a União respondeu que estava disposta a recomeçar as negociações de conciliação por intermédio de um novo grupo de conciliadores. A conferência preliminar de representantes das 3 organizações citadas realizou-se no mês de junho e elaborou um projeto de pacto baseado em um acordo em princípio, muito pormenorizado, que a União publicou na brochura 2 Congressos e a Liga, na brochura Documentos do Congresso de Unificação. O conteúdo deste acordo em princípio, ou resoluções da Conferência de Junho, como é chamada com mais frequência, demonstra com clareza meridiana que exigíamos como condição indispensável para a unificação que se repudiasse do modo mais decidido toda manifestação de oportunismo em geral e de oportunismo russo em particular. Rejeitamos todas as tentativas de introduzir o oportunismo na luta de classe do proletariado, tentativas que se traduziram no chamado economismo, bernanstinismo, millerandismo, etc. A esfera de atividade da social-democracia compreende a luta ideológica contra todos os adversários do marxismo revolucionário, 4c.
Em todas as esferas de trabalho de agitação e de organização, a social-democracia não deve esquecer, nem um instante, sequer a tarefa imediata do proletariado russo, derrubar a autocracia. 5a. A agitação não só no terreno da luta diária do trabalho assalariado contra o capital. 5b. Não reconhecendo a tríade estágio da luta puramente econômica e da luta por reivindicações políticas parciais. 5c. Consideramos de importância para o movimento criticar as correntes que erigem em princípio o caráter elementar e a estreiteza das formas inferiores do movimento. 5d. Mesmo uma pessoa completamente alheia, depois de ler mais ou menos atentamente estas resoluções, verá pelo seu próprio enunciado que elas se dirigem contra os que eram oportunistas e economistas, os que esqueceram, mesmo durante um instante, a tarefa de derrubar a autocracia, que aceitaram a teoria dos estágios, que erigem em princípio a estreiteza de vistas, etc. E quem conheça mais ou menos a polêmica do grupo Emancipação do Trabalho, Zaria e Iskra, com a Rabot e Dielo, não duvida um instante que estas resoluções rejeitavam ponto a ponto exatamente as aberrações em que caíra a Rabot e Dielo. Por isso, quando um membro da União declarou no Congresso de Unificação que os artigos publicados no número 10 da Rabot e Dielo não se deviam de maneira alguma à nova viragem histórica da União, mas ao espírito demasiado abstrato das resoluções, um dos oradores o pôs a ridículo com toda a razão. As resoluções, respondeu, longe de ser abstratas, são muito concretas, basta um olhar simples para ver que se queria caçar alguém. Esta expressão deu origem no Congresso a um episódio característico. Por um lado, B. Kritchev agarrou-se à palavra caçar, dizendo que se tratava de um lapso que denunciava má intenção, nossa parte, armar uma cilada, e exclamou em tom patético: quem se queria caçar? Sim, de fato, quem? Perguntou ironicamente Plekhanov. Vou ajudar o camarada Plekhanov na sua falta de perspicácia, respondeu B. Kritchev. Vou lhe explicar que quem se queria caçar era a redação da Rabot e Dielo. Riladas. Mas não nos deixamos caçar. Exclamações da esquerda. Tanto pior para vós. Por outro lado, um membro do grupo Borba, grupo de conciliadores, pronunciando-se contra as emendas da União às resoluções e desejoso de defender nosso orador, declarou que a expressão "se queria caçar" tinha saído sem dúvida sem intenção no calor da polêmica. Pelo meu lado, penso que esta defesa dificilmente satisfará o orador que fez uso da expressão. Penso que as palavras "queria-se caçar alguém" foram pronunciadas em tom de graxejo, mas pensadas a sério. Acusamos sempre a R. Dielo de falta de firmeza, de vacilações, razão porque devíamos, naturalmente, procurar caçá-la para tornar no futuro impossíveis as vacilações. Não se podia falar aqui em má intenção, porque se tratava de falta de firmeza nos princípios, e soubemos caçar a união com tal camaradagem que as resoluções de junho foram assinadas pelo próprio B. Kritchevsky e por outro membro da administração da União. Os artigos publicados no número 10 da R. Dielo, os nossos camaradas só viram esse número depois de terem chegado ao Congresso, poucos dias antes do início das sessões, demonstraram claramente que, entre o verão e o outono, se tinha operado uma nova viragem na União. Os economistas tinham alcançado mais uma vez a supremacia e a redação, dúctil a cada nova corrente, tinha recomeçado a defender os mais declarados bernsteinianos e a liberdade de crítica, a defender a espontaneidade e a preconizar pela boca de Martynov a teoria da restrição da esfera da nossa influência política, pretendendo que isto tinha o objetivo de acentuar essa mesma influência. Uma vez mais, se confirmou a acertada observação de Parvus de que é difícil caçar um oportunista com uma simples fórmula, porque facilmente assinará qualquer fórmula e com não menos facilidade a renegará, porque o oportunismo consiste precisamente na falta de princípios mais ou menos definidos e firmes. Hoje, os oportunistas rejeitam qualquer tentativa para introduzir o oportunismo, rejeitam qualquer restrição, prometem solenemente não esquecer um só instante o derrubamento da autocracia,
fazer a agitação não só no terreno da luta cotidiana do trabalho assalariado contra o capital, etc, etc. E amanhã mudam de tom e retomam o velho caminho com o pretexto da defesa da espontaneidade, de marcha ascendente da cinzenta luta cotidiana e de exaltar as reivindicações que prometem resultados tangíveis, etc. Ao continuar a afirmar que nos artigos do número 10 a União não viu nenhuma abjuração herética dos princípios gerais do projeto da Conferência, 2 congressos, a União só revela com isso que é completamente incapaz ou que não quer compreender o fundo das divergências. Depois do número 10 da RDLO, só nos restava fazer uma tentativa, iniciar uma discussão geral, a fim de nos convencermos se toda a União se solidarizava com esses artigos e com a sua redação. A União está sobretudo descontente conosco por este facto, acusando-nos de querermos semear a discórdia na União, de nos imiscuirmos nos assuntos alheios. Acusações evidentemente infundadas, porque tendo uma redação eleita e que vira a cada ligeira brisa, tudo depende precisamente da direção do vento. E nós definimos esta orientação nas sessões à porta fechada a que assistiam os membros das organizações que vinham para se unificarem. As propostas feitas pela União de emendas às resoluções de junho tiraram-nos a última sombra de esperança de chegar a um acordo. As emendas são uma prova documental da nova viragem para o economismo e da solidariedade da maioria da União com o número 10 da RDLO. Do número de manifestações de oportunismo, eliminava-se o chamado economismo, devido ao pretenso sentido indefinido dessas palavras, embora desta motivação só se possa concluir a necessidade de definir com maior exatidão a essência de uma aberração amplamente difundida. Eliminava-se também o millerandismo, embora B. Krzyzewski o tivesse defendido na RDLO números 2-3, páginas 83-84, e de maneira ainda mais franca no Forwards. Apesar de as resoluções de junho indicarem claramente que a tarefa da social-democracia consistia em dirigir todas as manifestações de luta do proletariado contra todas as formas de opressão, política, económica e social, exigindo assim que se introduzisse unidade e método em todas estas manifestações de luta, a União acrescentava frases completamente supérfluas, dizendo que a luta económica é um poderoso estímulo para o movimento de massas. Estas palavras em si são indiscutíveis, mas existindo um economismo estreito, conduziriam forçosamente a interpretações falsas. Mais ainda, chegou-se ao extremo de introduzir nas resoluções de junho de uma maneira descarada a restrição da política, quer eliminando as palavras por um instante, no que se refere a não esquecer o objetivo do derrubamento da autocracia, quer acrescentando que a luta económica é o meio mais amplamente aplicável para integrar as massas na luta política ativa. É natural que, depois de introduzidas estas emendas, todos os nossos oradores renunciassem um após o outro a usar a palavra, considerando que era completamente inútil prosseguir as negociações com gente que mais uma vez vira para o economismo e que se reserva a liberdade de vacilar. Precisamente o que a União considerou como condição sine qua non para a solidez do futuro acordo, isto é, a conservação da fisionomia própria da RDLO e a sua autonomia, é precisamente isto que o Iskra considerava como obstáculo para o acordo. 2 Congressos, página 25. Isto está muito longe de ser certo. Nunca atentamos contra a autonomia da RDLO. Efetivamente rejeitamos de maneira categórica a sua fisionomia própria, se se entende por fisionomia própria a fisionomia em questões de princípio de teoria e tática. As resoluções de junho contêm precisamente a negação categórica dessa fisionomia, porque na prática essa fisionomia é para que significou sempre todas as sortes de vacilações e o apoio com essas vacilações à fragmentação imperante entre nós, insuportável do ponto de vista do partido. Com os seus artigos do número 10 da RDLO e com as emendas, a União demonstrou claramente o seu desejo de consolidar precisamente essa fisionomia própria. Isto conduziu naturalmente e inevitavelmente à ruptura e à declaração de guerra. Mas nós todos estávamos dispostos a reconhecer a fisionomia própria da RDLO, no sentido de que se deve concentrar em determinadas funções literárias. A distribuição acertada destas funções impunha-se por si só. 1. Revista científica. 2. Jornal político.
3. Compilações populares e brochuras populares. Só dando o seu acordo a esta distribuição, teria demonstrado a União o seu sincero desejo de acabar de uma vez para sempre com as aberrações contra as quais se dirigiam as resoluções de junho. Só uma tal distribuição eliminaria toda a possibilidade de fricções e asseguraria efetivamente a firmeza do acordo, servindo ao mesmo tempo para uma nova ascensão e para novos êxitos do nosso movimento. Agora, nenhum social-democrata russo já pode pôr em dúvida que a ruptura definitiva da tendência revolucionária com o oportunista não foi originada por circunstâncias de circunstâncias, mas sim precisamente pelo desejo dos oportunistas de consolidar a fisionomia própria do oportunismo e continuar a lançar a confusão nos espíritos com o palavrio de Khrushchevsky e de Martynov.